Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma interpretação diferente que o pessoal da esquerda está dando para aquele episódio dos áudios vazados do Mauro Cid. Você lembra, né? O Mauro Cid, ele fez a delação premiada dele, só que o pessoal, os jornais e a PF estavam dizendo não, que Mauro Cid disse que teve o golpe, Mauro Cid falou que Bolsonaro assinou o negócio do golpe, que Bolsonaro fez isso. Estavam colocando como se ele tivesse entregado o esquema todo do golpe do Bolsonaro e coisa e tal. Em determinado momento, alguns dias atrás, vazou um áudio dele dizendo que absurdo, porque me forçaram a colocar um monte de coisa, que a Polícia Federal já tinha a história dela e, no final das contas, me obrigava a seguir aquela história, eu não podia falar coisa diferente, eles não aceitavam e não sei o que lá, e qualquer coisa ameaçavam tirar o meu acordo de delação premiada. Enfim, ele, né, botou a boca no trombone ali, mas não propositalmente, não era para ser público aquilo. Ele falou com alguém e esse alguém vazou a delação dele para a revista Veja, né? Aí logo em seguida o Alexandre de Moraes prendeu ele de novo, não sei o que lá, e né, Alexandre de Moraes, ele falou nesses áudios que o Alexandre de Moraes é a lei, que prende a hora que quiser. O Alexandre de Moraes foi lá e provou que ele estava certo, prendeu ele à toa, sem nenhuma justificativa legal e coisa e tal. E beleza, e aí ele assinou aquele documento voltando atrás, né? E eu já expliquei para vocês que não resolve nada isso, porque fica óbvio para qualquer um que ouve aqueles áudios que, cara, tá da cara que realmente ele foi forçado a fazer essas delações do jeito que a Polícia Federal queria. Ah, depois ele assinou um documento no STF dizendo que não foi assim. Oh, porra, ele foi forçado ali também, né? É lógico, evidentemente, né? Que história é essa, né? Não tem como agora voltar atrás nisso, né? A maior parte do pessoal da esquerda, porém, tem uma interpretação diferente. Essa daqui difere da interpretação da esquerda. Eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Dieb e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, aquele negócio, o pessoal da esquerda entendeu errado, entendeu diferente isso daí, né? Entendeu que, ah, não, o Mauro Cid queria ser preso, foi o que disse o Sakamoto, por exemplo. Não, ele queria ser preso. Parabéns, Mauro Cid, você queria ser preso de novo e foi preso de novo, e pronto, e vai perder o acordo de delação, e vão correr atrás da sua esposa também, pelo que você fez e coisa e tal. Né? O pessoal ficou chateado, mas entendeu esse troço como assim um acidente de percurso. Tanto que o pessoal está falando, não, agora ele assinou um documento dizendo que era tudo inválido, então acabou, não tem mais desconfiança nenhuma. O que não é assim, meu amigo, não tem lógica, você não tem como comparar um depoimento espontâneo dele ali falando com alguém no celular com um documento assinado justamente pelos algozes dele. Não tem como comparar as coisas são incomparáveis. É lógico que um depoimento espontâneo é muito mais valioso. O outro depoimento ele pode ter sido forçado da mesma forma. Ele estava acusando a PF de forçar ele a dizer que ele tinha feito determinada coisa, que tinha determinada informação, e a mesma coisa aconteceu quando ele assinou o documento. Pronto, acabou, não tem nada aí, né? Aquele documento não vale de absolutamente nada, né? A maior parte da esquerda ficou nessa, falou, não, o cara fez merda, deu um tiro no pé, conseguiu ser preso de novo, não sei o que lá, e tentou dar uma pouca importância a esses áudios que saíram na Veja. Mas é o que eu falei na época, não tem jeito. Cara, isso aí destruiu. Mesmo o esquerdista mais rigoroso olha para aquele áudio e fala, caraca, fudeu, esse negócio todo é montado, não tem como fazer. Estão tentando disfarçar, estão tentando fingir que nada aconteceu, mas eles sabem que aconteceu, né? Agora, o Tony Garcia tem uma outra interpretação dessa história aqui no Brasil 247. Repara, isso aqui é um site de esquerda, né? Então o pessoal quer que todo mundo se ferre, que o Mauro Cid, que o Bolsonaro, que a turma toda se ferre. Aí ele fala assim, ó, ele acha que o Cid age deliberadamente para melar as investigações, aponta o empresário que conhece os meandros da TV Justiça. O Tony Garcia, para quem não lembra, é aquele cara que acusa o Sérgio Moro de ter usado ele como um espião e não sei o que lá. Já foi provado que esse cara não tem nada, que só fala besteira e coisa e tal. Mas eu achei interessante o take dele nessa história, por quê? Porque mostra o problema da esquerda com essa. A esquerda sabe que aquilo ali foi fatal, matou essa investigação toda. O pessoal está fingindo que não mudou nada, mas eles sabem que na cabeça de todo mundo mudou. Não é mais a mesma coisa. Tá claro que o Mauro Cid, a delação dele, essas declarações que a Polícia Federal está fazendo, de que não, porque o Mauro Cid acusou Bolsonaro e disse que o general falou, que o almirante falou que ia prender, não sei o que lá, tudo isso agora virou pó, porque no final das contas foi todo mundo forçado a dizer o que a Polícia Federal queria ouvir, né?
Enfim, é, olha só o take que ele tem aqui, a visão que ele tem dessa história, né? Então ele fala aqui, ó, ele acha que o Mauro Cid detonou a bomba da desconfiança dentro das instituições do Estado que o acolheram como delator, né? Como se fosse uma coisa, como se tivesse opção, né? Lembra, o Mauro Cid ficou preso meses e meses, e mesmo assim não quis fazer acordo de delação, aí começaram a tentar prender o pai dele. Aí que ele falou, não, tá bom, então eu assino um acordo de delação e coisa e tal, para preservar o pai. Né? Ou seja, uma clara, já foi ali evidentemente uma tentativa de extorsão dele. Né? Mas, enfim, está dizendo aqui que ele queria, né, fazer a delação premiada. Né? Os tiros tinham alvo pré-definidos e foram certeiros, atingiu em cheio a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes. É isso aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. O áudio que vazou ali né, atingiu a credibilidade completa dessa operação. E esse é o grande problema, a grande fragilidade dessa operação contra o Bolsonaro. Né? Como eu falei, quando foi contra o Lula, foi na primeira instância. Foi o Sérgio Moro com a Polícia Federal lá do Paraná e coisa e tal. Em tese, se tivesse qualquer problema ali, você poderia trocar de instância, podia ir para a segunda instância. Aqui com o Alexandre de Moraes não tem isso. Com o Alexandre de Moraes, ele já é a última instância. Isso é uma fragilidade do ponto de vista institucional dessa coisa toda, né? Primeiro, é uma violência contra o Bolsonaro, porque ele não vai ter nenhuma possibilidade de recurso real. E segundo, é uma fragilidade da própria investigação. Você fica sujeito àquelas pessoas, né? Aqui, ó, ao contrário do que pensam nossos incautos jornalistas e especialistas de plantão da Globo News e outros tantos que acreditam ter sido um tiro no pé, que o Mauro Cid fez besteira e não sei o que lá, não sei o que lá. Segundo ele está dizendo aqui, né, de novo, eu não concordo com o que esse cara está falando, eu vou chegar no ponto daqui a pouquinho. O Cid recebeu a missão, característico de militares, porque militar recebe muita missão, você sabe, né? De se infiltrar e implodir de dentro o inquérito no momento propício. O start da fase final da missão iniciou-se em duas frentes. O ato da Paulista do Bolsonaro pedindo anistia e os depoimentos confusos e propositalmente contraditórios de dois ex-comandantes da Polícia Federal. Pois é o que eu falo para vocês, né? Aqueles depoimentos dos comandantes não tinham nada contra Bolsonaro aqui. O problema que ele está falando aqui é esse. Aqueles depoimentos ali só diziam que teve uma discussão em cima de uma minuta de estado de sítio. Estado de sítio está na Constituição. Você pode alegar que aquela minuta de estado de sítio era um golpe, mas exatamente por isso ela não foi adiante. Né? Eles discutiram, chegaram à conclusão de que não devia ir, porque era um golpe aquilo ali. Tentaram também GLO, tentaram outras minutas de outros tipos de instrumentos, todos constitucionais, e no final das contas não foram para lugar nenhum. O general falou que se Bolsonaro tentasse aquilo, que teria que prender ele. E não prendeu ele. Significa que Bolsonaro não tentou aquilo. Não é? É óbvio, né? Enfim, ele está reclamando desses depoimentos dos generais que na verdade não disseram nada. Mesmo o depoimento do Mauro Cid não fala nada. O que acontece nesse caso, que está muito claro agora, é que a polícia forçou ele a falar algumas coisas e ainda exagerou aquilo ali para dizer que a culpa era do Bolsonaro, que o Bolsonaro que estava errado e coisa e tal. Pois bem, a partir daí a coisa escalou e incitou a revolta dentro da caserna. A gente que não entende isso daqui para falar que incitou revolta dentro da caserna. O que está insultando, o que está levando pessoas a acharem um absurdo, isso daí é evidente. Perseguição do Bolsonaro e das pessoas próximas dele. Está mais do que óbvio isso, né? O ministro José Múcio foi instado a comunicar a insatisfação generalizada do alto coturno e coisa e tal. O recado foi curto, grosso. Se dessem voz de prisão para qualquer um dos envolvidos de alta patente, o caldo entornaria de vez e coisa e tal. Olha só como é que o cara tenta colocar as palavras de, né, que não, o exército ainda pode dar um golpe. Esse pessoal acha mesmo isso. Não vai, cara. O exército já deixou claro que não vai dar golpe. Todos eles sabem que o pior que pode acontecer para esses comandantes é irem para aposentadoria, então não tem risco, né? Enfim, o presidente Lula capitulou sobre eventos de 64. Isso aqui é totalmente irrelevante. Aí ele fala aqui, ó, o Cid sabia que o vazamento o levaria à prisão. Foi um movimento orquestrado e calculado, a missão dada, a missão cumprida. É curioso isso, né? Como é que o cara incita essa parada, porque vocês lembram do missão dada, missão cumprida lá do nosso ministro Benedito Gonçalves, lá do TSE, né? Mas enfim. O Cid também sabia que não iria para Papuda se juntar aos baderneiros, e iria como foi para um quartel-general, junto dos seus familiares, em uma espécie de prisão domiciliar, com todas as regalias e livre de fiscalização externa, praticamente um spa, né?
Esse cara nunca ficou preso no quartel. Uma prova inequívoca de que Cid e a defesa não estavam bem intencionados quanto a manter a rigidez da delação foi a nota do advogado convalidando de imediato os áudios vazados. Isso aqui eu já expliquei para vocês. A minha visão dessa história é que essa conversa foi do Cid com o advogado dele, e quem vazou os áudios foi o advogado. E o advogado vazou porque a PF e o Alexandre de Moraes descumpriram o contrato, o acordo que tinha sido feito de que o Cid sequer seria indiciado na questão dos cartões de vacina, né? Então, a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes descumpriram esse acordo. O advogado ficou chateado, ele deu algumas entrevistas muito chateadas com isso, ele deve ter pego esse áudio que ele já tinha de antes e botou no mundo para sacanear o Alexandre, para dar um recado para o Alexandre de Moraes e para a Polícia Federal, né? Então, eu acho que é isso, eu não sei, não tenho nenhum elemento para dizer que foi isso, mas eu acredito que tenha sido isso porque ele é a pessoa mais capacitada a fazer esse tipo de coisa. E no final das contas, lembra que o Mauro Cid disse que não lembrava para quem que falou esses áudios? Lógico, né? Ele sabe para quem ele falou esses áudios. Mas enfim. Então aqui, ó, só não enxerga a verdadeira intenção quem sofre de miopia intelectual e os neófilos de direito. Se realmente tivessem sido pegos de surpresa, não fossem partícipes do vazamento, não, é o que eu falei para você, o advogado foi parte do vazamento, né? Teriam agido como os procuradores da Lava Jato, Deltan e o Sérgio Moro, ou seja, o Deltan e o Sérgio Moro são inimigos desse cara, esse cara não gosta dos dois, né? Ele acusa o Moro de ter usado ele, coisa e tal. Que ao caírem na Vaza Jato foram veementes em negarem a veracidade das mensagens vazadas, jogando a desconfiança para a opinião pública. Todos eles mantêm isso aí até hoje, né? O advogado do Cid foi minimamente calculado, sabia que o efeito das falas vazadas seria devastador para as investigações e abriria brechas enormes para a defesa de todos os envolvidos. Atende principalmente os militares, que além, claro... Mas por que o advogado fez isso? O advogado fez isso, assim, de novo, eu não sei se o advogado fez isso, mas se for o advogado que fez isso, provavelmente fez para punir a Polícia Federal e Alexandre de Moraes. Vocês negociaram com a gente um acordo de delação e prometeram não indiciar o Cid. Vocês não cumpriram a parte de vocês, então agora eu vou melar o acordo. Faz sentido isso. Aí depois ele diz aqui, ó, o depoimento de ontem no STF é outra prova inequívoca da farsa, que não havia pretensão alguma em se defender nem evitar a pressão, visto que, perguntado quem seria o interlocutor, se negou a responder. Ato contínuo, recebeu a ordem de prisão e fingiu passar mal. Tá dizendo que o cara já tá falando, já tá nas teorias da conspiração da coisa aqui, né? Enfim, qualquer especialista em linguagem corporal, cara, outra coisa, aprendam isso, tá cheio de gente aí na internet dizendo que é especialista em linguagem corporal. Esquece esse povo eles não sabem do que estão falando. Não, que tem pessoas que têm maior capacidade de ler a linguagem corporal, tem. Mas achar que você pode dizer na lata, não, ele tá mentindo, tá falando a verdade, coisa e tal, não tem ninguém que faça isso. Bom, enfim, aí, ou seja, resumo jurídico do caso político até o momento. A delação de Cid perdeu a credibilidade e será fatalmente rescindida, proporcionou aos bolsonaristas equipararem o vício da Lava Jato ao inquérito, e aqui eu discordo profundamente, porque a verdade é a seguinte: que vícios da Lava Jato? A Lava Jato foi perfeita, não tinha problema nenhum ali. O Lula é mesmo um corrupto, o Lula roubou mesmo. Não tem comparação entre essa palhaçada que estão fazendo com o Bolsonaro e a Lava Jato, né? Eles querem fazer essa comparação, eles querem ligar uma coisa com a outra, mas não é verdade isso, né? É só você ver. A Lava Jato foi toda em primeira instância, meu amigo. Tinha grau de recurso, vários graus de recurso, né? Foi feito ao longo de anos e anos. Essa investigação aqui é só o Xandão e a equipe dele da Polícia Federal, não tem recurso para ninguém, está sendo feito em meses, tudo corrido, tudo às pressas. Não, edita o Photoshop aí do cara lá para a gente botar o Carlos Jordi na busca e apreensão e não sei o que lá, e pronto, dá um jeito. Não, pega aquele WhatsApp lá com a data errada para a gente fazer uma operação com ramagem. Eles não estão nem aí, é tudo questão de meses, né? Muito diferente da Lava Jato. A Lava Jato, em momento algum, soltou um preso imediatamente depois de ter assinado a delação premiada, como aconteceu com o Mauro Cid, né? Aqui, ó. Todos os envolvidos entrarão com recursos pedindo anulação dos depoimentos do Cid. Fato, vão fazer isso. Agora, isso quer dizer que o Alexandre de Moraes vai aceitar? Esse é que é o problema. Tudo acaba nas mãos do Alexandre de Moraes. Esse é que é o ponto central da coisa. Nada interessa nessa coisa toda, né? É aquilo que eu falo para vocês. Do ponto de vista jurídico, é tudo uma grande besteira.
O problema que ele está vendo aqui, e que eu falei também, é que esse tribunal é o tribunal da população brasileira. O que o Alexandre de Moraes quer convencer é as pessoas do Brasil em geral que Bolsonaro fez um golpe. Ele não precisa ser convencido, ele já está crente que Bolsonaro fez um golpe. Na interpretação dele foi golpe, coisa e tal. Né? Ele vai prender Bolsonaro, coisa e tal. Mas isso não basta para eles. Eles têm que convencer a população. E aí por isso que, de fato, o depoimento do Cid foi anulado, já na cabeça de todo mundo já foi anulado. Há movimentação na Câmara e no Senado para abertura de CPI, e deveriam fazer mesmo, porque é um absurdo isso, né? Ganha força a tramitação dos vários projetos de anistia gestado da Paulista pelo Bolsonaro. É mentira, esses projetos de anistia já haviam muito antes da Paulista, o Bolsonaro fez só uma força nisso daí, né? Incendeia a revolta na caserna e dá discurso para os militares reagirem com força. Não acredito nisso, não vai acontecer. Convocarão vários atos para denegrir as investigações. Talvez seja uma boa ideia, ele está dando uma dica bacana. Mas o ponto que eu quero chegar para vocês aqui, isso tudo que ele falou, o que mostra é o seguinte, eles perceberam, fudeu, acabou, não tem mais, acabou todo esse castelo de cartas que o Alexandre de Moraes montou com o maior cuidado para dizer que Bolsonaro fez um golpe, para chamar estado de sítio de golpe. Cara, isso desabou, acabou, não interessa, não importa o que aconteça daqui para frente, isso já desabou na opinião pública, né? O Alexandre de Moraes pode prender Bolsonaro? Pode, sempre pode a qualquer momento, né? Tem o poder da caneta lá, mas na cabeça das pessoas não tem mais nenhuma chance. Agora, olha só o que ele fala aqui no final, que é digamos, a cereja do bolo. Aqui, ó. Finalizando, deixem aberto a resposta para uma pergunta para reflexão de todos. E se o Cid gravou tal coação, o quanto abala? Ou seja, repara, ele está dizendo então que a coação existiu, que o Cid pode ter gravado essa coação? E aí, o que acontece nesse caso? Né? Porque o fato é o seguinte, se a coação realmente existiu, aí, meu amigo, que a coisa fica feia, porque mostra que não apenas ele foi coagido no depoimento inicial, como foi coagido depois a dizer que não tinha sido coagido antes. Ou seja, aí que espalha a merda no ventilador completamente, né? Eu não sei se o Cid gravou. Hoje em dia você tem gravadores que você bota no bolso e grava tudo que você fala e pronto. O advogado dele pode ter gravado, um monte de gente pode ter gravado. A polícia não quer liberar, né? A gente falou, o pessoal pediu a gravação da audiência do Cid lá, da delação premiada dele, não querem liberar. O Cid pode ter gravado? Pode, né? E o que ele está com medo é disso. Por quê? O que ele está falando aqui? É que realmente existiu a coação, é que realmente foi assim. Ou seja, que tudo que eles acusaram a Lava Jato de fazer, de fato, o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal fizeram dessa vez. Sendo que dessa vez fizeram mesmo. A Lava Jato é só esse pessoal tentando se livrar da culpa, porque lá teve mesmo a culpa da corrupção do Lula, né? Agora eles estão usando esses métodos para tentar fortalecer o argumento da esquerda contra a Lava Jato. Olha o cu na mão que esse pessoal tá. Olha que coisa impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.